Olá, hoje a gente mergulha numa passagem bem intensa, Gênesis capítulo 30. Vamos usar a versão Almeida revisada e atualizada. Olá! Sim, é uma parte que mostra muito da vida do Jacó, né? Aquela rivalidade forte entre Lia e Raquel, as esposas dele, por filhos. E também as negociações bem complexas dele com o sogro Labão sobre os bens, sobre o trabalho dele, muita coisa acontecendo. Exatamente. É um retrato, assim, da dinâmica familiar da época, das estratégias que cada um usava e como eles viam a mão de Deus nisso tudo, misturado com os costumes locais. Vamos tentar entender essas camadas. Legal. Bom, para começar, a tensão já aparece forte com a Raquel, né? Ela não tinha filhos e fica desesperada. Chega a falar com Jacó. E ela oferece a serva dela, a Bila. Um costume da época, né? Para que a serva tivesse filhos por ela, em nome dela. Isso, e aí nascem Dan e Naphtali. E a Raquel interpreta isso tipo como uma vitória divina na disputa com a irmã. Os nomes refletem isso, né? Deus me julgou, lutei com minha irmã e venci. É fascinante como a infertilidade e essa competição toda moldam as ações, sabe? Porque aí a Lia, que já tinha filhos, mas tinha parado de ter, Vendo a irmã fazer isso, exato, adota a mesma estratégia. Dá a serva dela, Zilpa, pro Jacó. E aí nascem Gade e Asser. e os nomes de novo, né? Gad tipo sorte, Acer felicidade. É quase um diário emocional dessa competição. Totalmente. E a coisa não para por aí, né? Tem aquele episódio das mandrágoras. Assim, o filho da Lia, o Ruben, encontra essas plantas. E a Raquel quer porque quer as mandrágoras. Talvez por acreditar que ajudavam na fertilidade, algo assim. Provavelmente era uma crença popular da época, sim. E olha a negociação. A Lia troca as mandrágoras pelo direito de passar a noite com Jacó. Mostra uma certa agência delas, né? Mesmo dentro das limitações. É verdade. E, de fato, depois disso, a Lia tem mais filhos. Issacar, Zebulon e até uma filha, Diná. Ela vê isso como uma recompensa de Deus. E interpreta que isso fortalece o vínculo dela com Jacó, né? Mas aí, finalmente, o texto diz que Deus lembrou-se de Raquel. E ela engravida. Nasce José. Para Raquel, é o fim da vergonha dela, do vexame, como diz o texto. Um momento crucial, e é justamente depois do nascimento de José que o Jacó decide, ok, é hora de voltar para minha terra. E aí começa outra negociação tensa. Agora com Labão. Jacó pede para ir embora e quer acertar as contas pelos anos de serviço. Sim, e a proposta do Jacó é muito específica, né? Ele diz, meu salário vai ser todo o cordeiro escuro e toda a cabra salpicada ou malhada que nascer daqui para frente. Parece um bom negócio, talvez até simples. Labão concorda na hora. Mas a gente vê a astúcia e a desconfiança do Labão imediatamente. Ele pega todos os animais que já tinham essas marcas no rebanho. E manda para longe, com os filhos dele, para garantir que Jacó começasse realmente do zero, sem nenhuma ajudinha genética inicial, digamos assim. Exatamente. Só que Jacó não era bobo, né? Ele usa uma técnica bem curiosa. Pega varas de certas árvores, descasca umas partes fazendo listras, E coloca essas varas nos bebedouros onde os rebanhos mais fortes iam beber e acasalar. e o texto diz que funcionou. As ovelhas que acasalavam olhando para as varas tinham crias listadas, salpicadas, malhadas, justamente as que seriam de Jacó. É incrível isso, como a gente interpreta. Era uma criança antiga sobre influência visual na gestação, uma espécie de magia simpática. Pode ser. Ou podemos ler como uma intervenção divina mesmo, abençoando Jacó apesar das tentativas do Labão de prejudicá-lo. Ou até um entendimento prático de seleção focando nos animais mais fortes. Seja como for, o resultado é claro. Os animais fortes e com as marcas certas vão se multiplicando e ficam para Jacó. Os mais fracos para Labão. E aí o texto termina dizendo que Jacó enriqueceu muitíssimo, prosperou demais. Então, a gente vê um paralelo interessante, né? A mesma, digamos, inteligência, estratégia ou talvez bênção divina que atuou na dinâmica complicada da família com as esposas, Agora atua na esfera econômica, na luta do Jacó para construir o próprio patrimônio e se livrar do controle do Labão. é uma história complexa que mistura tudo: família, rivalidade, desejo, estratégia, fé, acumulação de riqueza. Exato. Mostra como as motivações humanas, competição, busca por segurança, ambição, se entrelaçam com as crenças e práticas da época e como eles interpretavam os resultados sempre à luz da ação divina.
Fica um retrato muito rico das relações humanas, das práticas econômicas daquele tempo e dessa fé vivida no dia a dia. E pensando um pouco além, né? Talvez toda essa experiência lidando com a esperteza do Labão, tendo que usar a própria inteligência para sobreviver e prosperar, talvez isso tenha sido fundamental para preparar Jacó para o que vinha depois. Como que, por exemplo? Bem, por exemplo, o reencontro super tenso com o irmão Esaú, que ele tinha enganado anos antes. Essas experiências com Labão podem ter moldado o caráter dele, a forma como ele negociava, confiava e até como ele se relacionava com Deus nas dificuldades. É algo para se pensar, né?